A pergunta é bem simples, mas com uma importância muito grande. Você tem amor ou você ama? Pergunta simples. Pode ser que venha à nossa mente uma resposta simples, mas se trata de uma pergunta com uma importância grande e profunda. Um pregador de alguns séculos atrás, um pastor de alguns séculos atrás, escreveu no seu livro Fé Genuína o seguinte: sem ele, sem amor, sem ele você é nada e está desprovido do sinal que o identifica como discípulo de Jesus. Sem ele você é nada e está desprovido do sinal que o identifica como discípulo de Jesus. Ele também disse: não se contente em possuir um conhecimento intelectual da verdade, não se contente em pensar que tem fé. A verdadeira fé é sempre acompanhada de amor. A verdadeira fé é sempre acompanhada de amor. Abra sua Bíblia no livro que nós temos estudado em nosso culto de domingo à noite, que é a primeira epístola de João. Estamos agora no capítulo 3, nos versos 19 a 24. Primeira epístola de João, capítulo 3, os versículos 19 a 24. Diz assim a palavra do nosso Deus, e se alguém ao seu lado não tiver uma Bíblia, por favor, compartilhe a sua Bíblia. 1 João 3, verso 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Lembrem, amar é doar a si mesmo àqueles a quem amamos. Amar é doar a nós mesmos àqueles a quem amamos. O versículo 16, aí desse mesmo capítulo, diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós, ou sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Essa ideia de que amar é doar a si mesmo àqueles a quem se ama, a gente aprende isso no exemplo do próprio Deus, do próprio Cristo. Ele nos amou e deu a sua vida por nós. Quem ama, doa a si mesmo àqueles a quem ama. E é isso que também fazem os verdadeiros filhos de Deus. Eles se doam uns aos outros. Versículo 16 de novo: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Devemos amar da mesma maneira que Cristo, dar também a nossa vida por nossos irmãos. Então, nós os crentes, os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, damos a nossa vida uns pelos outros. Será? Você estaria mesmo disposto a dar a sua vida por seus irmãos em Cristo? Aqui nós estamos em uma carta do apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, o último apóstolo vivo. E o apóstolo João, ele tem colocado essa igreja da Ásia e também a nossa igreja hoje diante de exames, de testes. Ele tem colocado a cada um de nós que confessa a fé em Cristo diante de testes para que a gente possa discernir, possa entender se a fé que eu confesso ter em Cristo é uma fé verdadeira. Para que eu saiba, ao dizer, eu sou um crente, eu sou um filho de Deus, eu sou um salvo,
para que essas afirmações não sejam só da boca para fora e para que eu entenda se isso corresponde à realidade. Se não é só eu que estou dizendo, mas que de fato eu sou um filho de Deus, um crente, um salvo. Então ele nos coloca diante de testes para que a gente possa avaliar isso. E o teste que nós passamos agora por último foi o teste do amor, do versículo 11 ao versículo 18. E nesse teste do amor, nós nos deparamos com este grande dever mostrado aí no versículo 16. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, eis a pergunta: você que confessa fé em Cristo, estaria mesmo disposto a dar sua vida por algum desses irmãos? E antes que a gente pense logo, sim, estaria disposto, sim, é bom nós pensarmos também se estamos dispostos a fazer e se fazemos coisas menos exigentes, coisas menores do que dar a nossa vida pelos irmãos. Que antes de eu responder sim, eu estou disposto a dar a minha vida pelos irmãos, eu investigue se eu teria mesmo essa disposição, avaliando se eu estou disposto a fazer coisas menores em favor dos meus irmãos. Nós temos um exemplo no versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se alguém, por exemplo, a ideia aí de João, se alguém, por exemplo, tem condições de ajudar um irmão que está passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como é que esse crente pode afirmar que ama a Deus? Como é que essa pessoa pode afirmar que ama a Deus? A Bíblia Viva, uma versão parafraseada das Escrituras, coloca o versículo 17, esse versículo 17 dessa maneira. Mas alguém que se considera cristão, se alguém que se considera cristão, possui dinheiro suficiente para viver bem, e vendo um irmão em necessidade, não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Essa pergunta que João faz no final desse versículo pressupõe uma resposta. É nítida a resposta. A gente lê a pergunta e a gente mentalmente já tem a resposta. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Como ela pode afirmar que ama a Deus? Como é que o amor de Deus pode estar nela? Não está. Ela não ama de fato a Deus. O que esse versículo está nos ensinando é que se nós não servirmos aos nossos irmãos em coisas menores, não estivermos prontos a fazer coisas menores, também não teremos coragem de, se for necessário, também não teremos coragem de dar a nossa vida por nenhum dos nossos irmãos. E não vamos ter essa coragem, porque não temos feito coisas menores, porque no fundo não existe amor por essas pessoas. É fácil a gente só dizer que ama. É fácil a gente até crer que ama. Mas João, ele nos alerta no versículo 18 para não amarmos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Que antes de dizermos eu te amo, a gente tenha deixado isso bem claro com as nossas ações, com o nosso serviço. A falta de amor pelo povo de Deus é, na verdade, falta de fé verdadeira no Filho de Deus. Falta de amor pelo povo de Deus é falta de fé verdadeira no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, pode ser dito que você não é um cristão se não ama de verdade e se não ama com ações aqueles a quem você chama de irmãos. Eu não sou um cristão, a menos que eu esteja amando de verdade meus irmãos e demonstrando isso com ações. Se você tiver amor de verdade pelos seus irmãos, Jesus disse, todos vão saber que você é discípulo dele. João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Até aqui a gente tem revisado
um pouco de tudo aquilo que a gente tem visto nas últimas semanas. E para continuarmos, há mais uma coisa que eu gostaria que você se lembrasse acerca de amarmos os filhos de Deus, que é isso. Poder amar os filhos de Deus é uma bênção. É um privilégio alguém poder amar os filhos de Deus. Poder amar os filhos de Deus é uma bênção. E a outra coisa boa disso é, há bênçãos por nós amarmos os filhos de Deus. Há recompensas, há benefícios por nós amarmos os filhos de Deus. E é exatamente esse o tema dessa passagem, do verso 19 ao 24. Nós temos estudado aí as bênçãos de amarmos os irmãos. E para trazer conforto, trazer encorajamento, se você é um crente, estou apresentando nesse texto 4 bênçãos que desfrutamos quando amamos os filhos de Deus. As bênçãos que desfrutamos quando amamos os filhos de Deus. Mas se for o caso de você não ser um crente, você não ser um crente de verdade, eu espero que, ao você perceber a falta dessas bênçãos na sua vida, que isso lhe incomode, e você busque a Deus enquanto é tempo. Então, nós já vimos 2 dessas bênçãos. A primeira bênção que vimos, a bênção por amarmos os filhos de Deus, a primeira que vimos foi a certeza de salvação. Aqueles que amam os filhos de Deus desfrutam da certeza de salvação. Versículo 19 diz e nisto é o que diz no versículo 18, resumindo o que ele disse entre o versículo 11 e 18. Versículo 18 diz, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, e nisto, em amarmos os nossos irmãos de fato e de verdade, nisto conheceremos ou saberemos que somos da verdade. Esse amor genuíno, esse amor por meio de ação por nossos irmãos, nos dá essa bênção de nós estarmos convencidos, estarmos convictos, termos a certeza de que pertencemos a Cristo, de que pertencemos ao Rei e de que somos da verdade, como diz João aí no verso 19. Esse é um dos elementos que Deus usa para dar ao cristão essa certeza de salvação, o amor que eles têm por seus irmãos em Cristo. Então, não podemos alimentar a certeza de que somos salvos se não amamos, se não nos doamos uns aos outros. Você só pode sentir esse conforto, o conforto dessa certeza de salvação, se você vê na sua vida a marca registrada de um discípulo de Cristo. A marca registrada de um discípulo de Cristo é o amor por seus irmãos. Se você vê essa marca na sua vida, aí sim você pode descansar, sentir conforto com a certeza de salvação. Porque você ama, todos saberão que você é um discípulo do Mestre. A segunda bênção que vimos por amarmos os irmãos, segundo benefício que desfrutamos por amarmos os irmãos, é o coração tranquilo diante de Deus. Ter o coração tranquilo diante de Deus. Versículo 19 diz, e nisto conheceremos que somos da verdade, uma primeira bênção, bem como, segunda bênção, perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. O fato de que amamos os nossos irmãos nos dá um coração tranquilo, nos dá um coração confiante, que é a ideia de termos uma consciência limpa, um coração confiante, tranquilo, tranquilo a respeito do futuro, de algo que vai acontecer no futuro, que vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Então, o cristão que ama os seus irmãos, ele não tem receios de que ele vai se apresentar diante da presença de Cristo para ser julgado. Ele não teme por isso, ele não tem medo, ele não fica torcendo para que Cristo não volte, porque ele não quer prestar contas com Cristo. Aquele que ama seus irmãos, ele
tem o seu coração tranquilo em relação a estar na presença de Deus. Versículo 21 diz: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Deixe-me reler o versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, se a nossa mente não nos perturba, se a nossa consciência de fato está limpa, porque amamos os irmãos, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Essas palavras são confrontadoras, nos confronta porque pode nos levar a enxergar que a nossa mente, a nossa consciência não está limpa. Isso vai nos confrontar. Mas se de fato o nosso coração não nos acusa, se o nosso coração está tranquilo, essas palavras elas são confortadoras e encorajadoras. Temos confiança diante de Deus. Se amamos os irmãos, a nossa consciência não irá nos condenar, ela vai estar tranquila e, com esse detalhe bem importante, temos confiança diante de Deus. E aqui quando João diz que temos confiança diante de Deus, ele não está falando só de termos tranquilidade lá no julgamento, quando a gente for se apresentar a Cristo. É confiança para estarmos diante de Deus lá, mas também agora, especialmente. Que agora nós temos confiança para estar na presença de Deus. Agora nós temos confiança para chegarmos na presença de Deus. E como é que a gente faz isso? Como é que nós entramos na presença de Deus agora? Por meio de que nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus? Como? Como é que agora nós poderíamos adentrar nos céus e nos colocar de uma forma especial na presença de Deus? Como? Quando paramos para orar, irmãos, esse é um momento muito especial no nosso dia. Quando paramos para orar, esse é um momento muito especial no nosso dia. Quando oramos, o Deus que habita o céu, Ele nos vê, Ele nos ouve e Ele nos recompensa. Mateus 6,6, Jesus disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando paramos para orar, Deus nos vê, Deus nos ouve e Deus nos recompensa. Quando paramos para orar, nós nos dirigimos ao Deus Supremo da forma mais humilde e mais íntima possível. Nós dizemos: meu Pai que está nos céus. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? E quando orardes, vocês vão dizer: Pai nosso que estás nos céus. Então nós entramos na presença de nosso Deus e Pai por meio da oração. Os teólogos de Westminster definiram a oração como o oferecimento dos nossos desejos a Deus. A oração, o entendimento desses irmãos, desses teólogos, é que a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. Você ora? Pense bem. Você ora? Você gosta de orar? Você gosta disso, de orar? Pense bem nessa pergunta. Você se sente à vontade para orar? Se sente à vontade enquanto está orando? Quais são as dificuldades que você tem para orar? O que é que lhe impede de se colocar em oração? Do momento em que você creu em Cristo, do dia que você creu em Cristo, até hoje, pode ser que seja alguns dias, pode ser que seja alguns meses, pode ser que seja alguns anos, algumas décadas, do tempo que você creu em Cristo até hoje.
você vê que se sente mais à vontade para orar? Você percebe isso? Você se sente mais à vontade para orar? Ou alguma coisa lhe impede de orar? Ou há algo que faz você se sentir meio que desconfortável para orar? Ora, faz uma oraçãozinha ali porque é o jeito, mas é uma coisa estranha para você, algo desconfortável. Por que que deixa eu tentar fazer bem essa pergunta. O que você acha que não lhe dá motivação para orar? Por que você se sente desmotivado para orar? Qual seria a causa disso? De você não se sentir motivado para orar? Você tem confiança para entrar na presença de Deus em oração agora? É disso que tratam, irmãos, os versículos 21 e 22. Versículos 21 e 22, amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Como é que nós sabemos que isso se trata de oração, esse ter confiança diante de Deus? É pelo que diz o versículo 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Algo que nós fazemos quando oramos. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Hoje nós vamos ver a terceira bênção que desfrutamos por amarmos os nossos irmãos. Uma primeira bênção é ter a certeza de salvação. Uma segunda bênção é ter o coração tranquilo diante de Deus, a consciência limpa diante de Deus. E a terceira bênção, por amarmos os nossos irmãos, é orações respondidas, termos respostas às nossas orações. E quando eu estou falando aqui de orações respondidas, não é a ideia de Deus pode responder de 3 maneiras. Sim, não e espere. Não é disso que eu estou falando, de Deus dar esses 3 tipos de resposta. Estou falando de Deus dar uma resposta. Sim, de Deus nos dar aquilo que pedimos. Quando eu falo de orações respondidas, quando João fala aqui, nesse capítulo 3, vai falar no capítulo 5, ele está falando de Deus dizer sim, de Deus nos dar aquilo que pedimos. Então, a terceira bênção que desfrutamos por amarmos os nossos irmãos são orações respondidas. No versículo 21, de novo, amados, se o nosso coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aqueles que amam seus irmãos têm, como já vimos, uma consciência limpa, e eles têm também confiança, liberdade para chegar à presença de Deus. É disso que trata aqui a palavra confiança, de liberdade, e liberdade para falar. Pense bem no que é que João está dizendo aqui. O amor aos irmãos, o nosso amor aos irmãos, nos ajuda a chegar diante de Deus sentindo essa liberdade para dizer para Deus o que a gente quer dizer. Para chegarmos diante de Deus com a liberdade para falar abertamente, com ousadia, sem rodeios, de dizer de forma direta o que queremos dizer. Se a sua consciência está tranquila, depois de você ter avaliado a sua fé com respeito a amar os irmãos, se a sua consciência está tranquila, você tem toda a liberdade de chegar diante de Deus em oração e falar para Ele o que quiser. Esse coração que está tranquilo, ele está tranquilo que vai se apresentar no tribunal de Deus e tem toda a liberdade para agora chegar na presença de Deus em oração. Irmãos, aqui é uma lição que a gente precisa aprender, disso que João está dizendo, que é a seguinte: os nossos relacionamentos uns com os outros afetam as nossas orações. O nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo afeta a nossa vida de oração. Parece, pelo que João está colocando, que a prática de amar os irmãos impulsiona a oração. Nos faz nos sentir livres para orar. Nos dá essa liberdade para orar. Você é motivado a orar, você ganha gás para orar, à medida que você pratica o amor.
Até porque amar é doar a si mesmo, aos outros, inclusive na oração. Então, nós temos mais motivos para orar em favor dos outros, quando há aquela prática do amor, quando há aquele se doar, servir aos irmãos. Agora, os que não amam, aqueles que não têm se doado, aqueles a quem chamam de irmãos, aqueles que não conseguem desejar o bem para o próximo, se esforçar para que ele alcance esse bem, aqueles que não amam, não estão tão motivados assim para orar. E a motivação mais para orar é uma motivação muito voltada para si. São mais motivados a orar por si mesmos. E é por isso que os que não amam oram pouco e as suas orações são vazias. Porque geralmente essas pessoas, elas já se enxergam que estão bem espiritualmente, elas se veem meio que como gigantes na fé, então elas não têm muito uma atitude de dependência de Deus a se colocar em oração, elas não têm muito uma atitude de gratidão a Deus quando se colocam em oração. As orações delas são mais ou menos com isso: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Exemplo que Jesus Cristo citou. Normalmente, as orações dessas pessoas visam apenas o esbanjar nos seus próprios prazeres, a satisfação dos seus desejos, a satisfação dos seus prazeres. O amor por Deus, o amor pelo próximo, não é a motivação para que essas pessoas orem. O amor por Deus e pelo próximo não é tão percebido nas orações que essas pessoas fazem. O fato é que essas pessoas, os que não amam, não têm prazer na oração, não são motivadas a orar. E isso pode ter a ver também, não somente, mas também com a falta de relacionamento com outros irmãos. A falta de motivação para orar tem a ver também com a falta de relacionamento com os irmãos. Essas pessoas que não amam, estou falando dos que não amam, essas pessoas têm dificuldade para orar. Elas têm dificuldade para orar em favor dos outros e elas têm dificuldade em orar com os outros. Têm dificuldade de orar em favor daqueles a quem chamam de irmãos e elas têm dificuldade de orar com esses irmãos. E, diante disso, dessa lição, eu me pergunto se essa não é a razão para alguns não comparecerem, por exemplo, ao culto de oração. Qual seria a razão para alguém não comparecer ao culto de oração? Pensando em alguém que simplesmente não se importa com isso. Não é o caso de pessoas que por força maior realmente não podem estar, mas alguém que só se acostumou a não vir ou que não se importa com isso. Eu me pergunto se essa não é a razão. Essa razão que João está colocando aqui, essa falta de amor pelos irmãos, a falta de se relacionar com os irmãos. E aí essas pessoas têm dificuldade para orar. Elas se sentem desconfortáveis para orar. Não gostam de orar em favor de irmãos e nem de orar com os irmãos. Eu dou graças a Deus que alguns irmãos, porque os salvos, eles se arrependem e eles mudam de caminho. Dou graças a Deus que alguns irmãos, percebendo que estavam sendo negligentes nesse compromisso, resolveram mudar. Estão se esforçando para não deixarem de vir aos cultos de orações por qualquer motivo. E é assim que tem que ser. As programações da minha igreja, ou se você não é dessa igreja, as programações da sua igreja, os cultos da sua igreja, deve ser a prioridade em nossa agenda. Deve ser a prioridade em nossos afazeres. Na verdade, os cultos da sua igreja, da nossa igreja, ela tem que, inclusive, definir como é que vai ser a minha agenda. Eu marcar algo, deixar de marcar algo, porque eu sei que aquele horário eu tenho que estar na minha igreja. Eu trabalhar para que todo o meu dia ocorra de uma maneira que eu possa estar naquele momento
naquele compromisso, participando daquele momento com meus irmãos. Então, que esses irmãos que têm tomado essa decisão, que eles perseverem, sejam edificados e animados no Senhor. Mas, quanto a você, que não vem de jeito nenhum para o culto de oração, se pergunte por quê? Por que eu não me importo com isso? Eu tenho certeza de que aqueles que não se importam em orar com seus irmãos, também não se dedicam muito à oração em casa. Tenho certeza de que esses que não se importam muito de participar do culto de oração, eles oram pouco por seus irmãos na fé. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa de oração, nós sabemos disso, uma pessoa motivada a orar, e a sua motivação, em parte, era o seu amor pelos seus irmãos. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Filipenses 1, versículo 3. Dou graças, apóstolo Paulo diz, dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho. A gente percebe aqui o amor de Paulo nas palavras, vos trago no coração. E por isso Paulo orava por aqueles irmãos. Por isso Paulo estava certo da obra que Deus estava realizando na vida daqueles irmãos. Nós temos aqui numa outra carta, a carta seguinte, aos Colossenses. Paulo não menciona aqui essa questão do amor, não deixa isso tão claro nos versículos que eu vou ler, mas essa oração, embora ele não conhecesse aqueles irmãos pessoalmente, essa oração é fruto de amor. Capítulo 1, versículo 3 de Colossenses: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E olha o que ele pedia no versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua bondade, em sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Oração bem espiritual, profunda, fruto de um coração que ama, motivado por um coração que ama. Deixe-me mostrar mais um exemplo na próxima carta, primeiro aos Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos, e aí ele vai continuar. Mas olha o capítulo 2, versículo 7, ele diz, capítulo 2 e 7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, olha as palavras que ele usa, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, e assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Coração motivado a orar, motivado por amor. O amor nos leva à oração. O nosso relacionamento com os irmãos, o amor uns pelos outros, dá esse gás
para orarmos. É o combustível que nos motiva a orar. O nosso relacionamento com os irmãos afeta, sim, a nossa vida de oração. Além disso, o nosso relacionamento com os irmãos afeta também não só as nossas orações, de nos levar a orar, mas afeta também a qualidade da nossa oração, no que diz respeito à nossa postura em orar. Às vezes, como eu já questionei aqui, às vezes oramos e parece que não estamos à vontade na oração. E eu não estou falando aqui de quando a gente se divide aqui em grupo para orar e você fica meio receoso se vai falar bonito. Um outro irmão que parece que constrói as frases melhor do que você na oração e você fica um pouco envergonhado. Não estou falando de desconforto nesse momento, mas nas nossas orações particulares, em casa. Essa falta de se sentir à vontade quando paramos para orar. Essa dificuldade, nem sempre, mas às vezes pode ser reflexo da dificuldade nos nossos relacionamentos com os irmãos. O nosso relacionamento afeta também a qualidade das nossas orações. E os problemas nos relacionamentos pode trazer esse não se sentir, essa atitude de não se sentir à vontade na oração. E quanto a isso, escute bem, não pense que podemos orar ou que Deus nos ouvirá se nós não estivermos em paz, de bem, uns com os outros. Não pense que podemos orar ou que Deus vai nos ouvir se não estivermos em paz com os nossos irmãos. Lá em Mateus 6, você pode só ouvir, Jesus disse assim: portanto, vós orareis assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. E aí Jesus vai explicar no final daquele modelo de oração que ele ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ele estabelece uma condição. Deus vai nos perdoar, Deus ouvirá a nossa petição por perdão, se também tivermos perdoados os nossos ofensores. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, ele diz, tampouco o Pai, vosso Pai, vos perdoará as vossas ofensas. Isso é Mateus 6. Jesus diz isso em Mateus 6. E essas palavras dele só seguem um princípio que ele tinha dito mais cedo em Mateus 5. Tudo no Sermão do Monte. E o princípio que Jesus tinha ensinado ali mais cedo no Sermão do Monte é o seguinte: não podemos chegar à presença de Deus se há barreiras entre eu e meu irmão, se há barreira entre nós e nossos irmãos. Não podemos chegar à presença de Deus se há barreiras entre nós e nossos irmãos. Mateus 5, versículo 23 e 24, Jesus disse o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Aí depois você volta e faz a sua oferta. Vai primeiro reconciliar com seu irmão. Não podemos chegar à presença de Deus se há barreiras entre nós e nossos irmãos. Quando há problemas no relacionamento, e esses problemas em algum momento vão surgir, primeiro a reconciliação, depois a oração. Quando surgir problemas de relacionamento entre você e seu irmão, você e sua irmã, em Cristo, primeiro a reconciliação, depois a oração. Essa é a regra de Deus. Primeiro a reconciliação, depois a oração. E, irmãos, para Deus isso é algo tão sério, que até mesmo entre as duas pessoas mais íntimas,
as suas orações são interrompidas quando há problemas no relacionamento. Essas duas pessoas que eu estou me referindo é marido e mulher, esposa e esposa. 1 Pedro 3,7, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Qual o objetivo de o homem ter todo esse cuidado, de não maltratar sua esposa, de evitar que gere ali um problema de relacionamento entre eles? Para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Quando marido e esposa não estão bem, quando há problemas de relacionamento ali, o mesmo se aplica ao relacionamento entre irmãos, Deus não dá ouvidos às suas orações. Quando marido e esposa, assim como irmãos entre irmãos, acontece isso, quando há problemas ali, Deus, problemas não resolvidos, Deus não dá ouvidos às suas orações. Pense bem nisso. Quando a falta de amor por aquelas pessoas a quem chamamos de irmãos, Deus não ouve as nossas orações. E se Deus não ouve as nossas orações, consequentemente, Ele não responde às nossas orações. Por causa de conflitos não resolvidos entre irmãos, Deus esconde de nós os seus ouvidos, para não nos atender, para não atender às nossas petições. Então, é bom a gente olhar um pouco para a nossa vida. Deus tem respondido às minhas orações? A falta de resposta divina às nossas orações, se temos problema com alguém, deve ser entendida por nós como que se Deus estivesse dizendo o seguinte: espera aí, você já se resolveu com seu irmão, você já se resolveu com a sua irmã, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois voltando, faz a tua oração. Primeiro reconciliação, depois oração. Esse é o ponto de João aqui em 1 João 3. O ponto é que, como fruto de amarmos uns aos outros, nós temos liberdade em nossas orações e, esse aqui é o ponto, também temos nossas petições respondidas. Temos liberdade para pedir e teremos, ele garante, nossas orações respondidas. Ter as orações respondidas é uma das bênçãos de amarmos os irmãos. Versículo 21, final diz: temos confiança diante dele. E no começo do versículo 22 diz: e aquilo que pedimos, dele recebemos. Aquilo que pedimos, dele recebemos. Deus atender às nossas orações, isso acontecer, está, veja bem, condicionado ao amor aos irmãos. Deus atender às nossas orações está condicionado a amarmos uns aos outros. Por quê? Por que Deus faz dessa maneira? Porque a resposta de Deus às nossas orações, ela está, na verdade, condicionada à nossa obediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, Deus responde às nossas petições se nós obedecermos aos seus mandamentos. Versículo 22 diz: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Agora, quais são os mandamentos de Deus? Se Deus tem condicionado a resposta às nossas petições, a nossa obediência aos seus mandamentos, quais são os mandamentos de Deus? Versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que, primeiro, creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Você percebeu que ele disse assim:
Ora, o seu mandamento é este, singular, como se ele fosse falar de um único mandamento. Mas ele diz duas coisas: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Por que ele fala de crer em Jesus e amar os irmãos como se fosse um único mandamento? Por quê? Primeiro porque há sim um conjunto de mandamentos, são diversos os mandamentos de Jesus para nós, mandamentos que precisam ser obedecidos, mas esses mandamentos começam a ser obedecidos pela fé em Jesus Cristo. O primeiro passo para você obedecer os mandamentos de Jesus Cristo é a fé nele como seu Salvador. Não é possível você amar os irmãos. Não é possível você amar a Deus acima de todas as coisas. Não é possível você perdoar como Deus lhe perdoou. Não é possível você honrar a Deus com as coisas boas que você faz, se não começar primeiro por você confiar em Cristo como seu Salvador. Primeiro passo para você amar, obedecer os mandamentos de Jesus, é crer nele como seu Salvador. E aí, depois disso, todos os outros mandamentos, eles são resumidos em amar o próximo. A obediência a todos os outros mandamentos serão, sim, evidências de que você crê em Cristo. A falta de obediência aos mandamentos é evidência de que você não crê em Cristo. A obediência aos mandamentos evidencia que temos fé verdadeira em Cristo. E o amor é o que dá o aroma à nossa obediência. O amor é o que perfuma a nossa obediência a Deus. Tudo o que fazemos, seja para Deus, seja para o próximo, deve estar aromatizado pelo amor. É isso que nos mostra 1 Coríntios 13. Nós podemos fazer as mesmas ações boas que o incrédulo faz, mas ele precisa ter esse diferencial que nós fazemos por amor a Deus e ao próximo, a Deus e aos irmãos. O amor é o que permeia, o que está presente em todos os outros mandamentos para a gente poder cumpri-los. Romanos 13:8 diz: quem ama o próximo tem cumprido a lei. A lei tinha vários mandamentos, mas o amor ao próximo ele conseguia captar ou permear todas essas ordens. Não é possível obedecer aos mandamentos se isso não for feito por amor e com amor. Também Romanos 13:10 diz: o cumprimento da lei é o amor. Podemos dizer o seguinte: não existe obediência verdadeira sem amor. Sem amor, tudo o que fizermos, Paulo diz, nada aproveitará. Agora, Deus garante atender às orações daqueles que obedecem aos seus mandamentos. Versículo 22, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A oração que agrada a Deus e a oração que Deus responde é a oração que é sustentada por uma vida de obediência aos seus mandamentos. Veja bem, não é que a nossa obediência, ela obriga Deus a atender nossas petições, não é que a nossa obediência nos torna merecedores de que Deus responda às nossas petições, não é o caso de eu obedeci, eu fiz minha parte, agora é obrigação de Deus atender minhas petições. Não é isso. Não é uma troca de favores que Deus está fazendo aqui, me obedeça que eu lhe respondo. Não. Mas é um princípio do próprio Deus. Ele condicionou a sua resposta às nossas petições à nossa obediência. A condição para que Ele nos abençoe com respostas positivas é que tenhamos uma vida de obediência.
é uma condição indispensável para que Ele responda às nossas petições. Então aqui a gente tem mais uma regra de Deus, que é, sem obediência aos mandamentos de Deus, sem respostas às nossas petições a Deus. Não obediência, não resposta de oração. Agora, por que Deus ele condiciona a resposta às nossas orações, à nossa obediência aos mandamentos? Por que Ele faz dessa maneira? Por que Ele não nos abençoa independente da nossa obediência? Deus, Ele responde à oração daqueles que obedecem, porque, de modo geral, aqueles que vivem em obediência a Deus, eles vão pedir a Deus coisas lícitas, coisas certas. Aqueles que vivem em obediência a Deus não vão chegar, de modo geral, diante de Deus com petições más. Dificilmente alguém que vive em obediência a Deus, que ama ao próximo, vai chegar, por exemplo, diante de Deus pedindo a morte de alguém. Esses que vivem em obediência a Deus, eles pedirão coisas lícitas e pedirão visando a glória de Deus também. Por isso é que, de maneira geral, Deus atende às orações daqueles que o agradam pela obediência. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, satisfaz-te do Senhor. Isso vai ser mostrado na obediência e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para aqueles que vivem em obediência a Deus, pode ser dito isso: pedi e dá-se-vos-á. Peçam e lhes será dado, porque todo o que pede recebe. Jesus disse. Agora, irmãos, isso não significa esse texto que nós estamos lendo, e aquilo que pedimos e dele recebemos, isso não significa que não existam casos, que eu diria exceções, em que Deus não responderá. Você vai fazer um pedido bom, algo que não é ruim, e que Deus não responderá. Mas isso não é a regra, isso são exceções. Nós temos exemplos de servos de Deus, homens que honravam a Deus e que não tiveram resposta às suas orações, às suas petições. Jesus Cristo disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era uma petição dele. E ele condicionou a vontade soberana de Deus: todavia não seja o que eu quero, sim o que tu queres. E Deus não atendeu essa petição. Não atendeu o que o filho queria naquela petição, mas o que ele, o pai, queria. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, por 3 vezes ele orou para que Deus removesse aquele espinho, aquela dificuldade, o problema que ele estava enfrentando, e Deus disse: apenas a minha graça te basta. Não atendeu essa petição de Paulo. Então, vai haver essas exceções. Agora, embora em algumas exceções, por causa da vontade soberana de Deus, de um propósito maior, Deus não atenda a nossa petição, geralmente, a gente pode descansar nisso, geralmente o que vai acontecer é: Deus responde a oração daqueles que lhe obedecem. Deus responde a oração daqueles que amam seus irmãos em Cristo. 1 João, capítulo 5, se você estiver no capítulo 3, vira a página. 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui tem um detalhe que eu não vou tratar hoje. Há outras coisas que condicionam as nossas orações também. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, versículo 15, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que Ele pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Normal é isso aqui.
Você vai pedir e Deus vai atender às suas petições. E, a não ser que nós não oremos muito, a não ser que nós não sejamos pidões a Deus, isso não vai trazer conforto para nós. Mas se você é alguém que ora, que apresenta a Deus as suas petições, e que fica atento se Deus está atendendo às suas petições, isso aqui é muito confortador. Versículo 15. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que Ele temos feito. Se Deus tem respondido às suas orações, é porque, enfim, você é mesmo filho dEle. Se Deus tem respondido às suas orações, é porque você faz o que agrada a Ele. A resposta de Deus às suas orações é para lhe dar essa segurança de que, rapaz, eu sou mesmo filho de Deus, Ele está atendendo às minhas petições. Eu realmente estou fazendo o que agrada a Deus, Ele está atendendo às minhas petições. Duas coisas aqui. Você ora e Deus responde às suas orações. Deus responde às suas orações. No passado, os crentes gostavam mais de escrever em cadernos as suas petições, a data do pedido e a data da resposta. Hoje em dia a gente não está muito atento se Deus está respondendo às nossas orações, porque a gente tem perdido um pouco esse hábito. Mas seria um bom caminho para a gente avaliar se Deus está realmente atendendo às nossas petições. Se nós nos adequarmos às condições dEle, e entre elas está obedecermos aos seus mandamentos, e um desses mandamentos é amar os nossos irmãos, podemos ter certeza que Ele responderá sim às nossas petições. Se seu coração estiver tranquilo com respeito a amar os irmãos, você pode desfrutar dessa certeza. Sai daqui com essa certeza. Eu vou orar e Deus vai atender as minhas petições. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos, dele recebemos. Certa vez eu conversei com alguém que desde criança professava fé em Cristo, e essa pessoa, uma pessoa que não era muito envolvida com as pessoas da sua própria igreja, alguém que os irmãos da sua igreja não tinham liberdade para se envolver na vida dela, era alguém também que falhava muito em se congregar. O seu relacionamento com a igreja basicamente era aqui, acolá, e algum culto, sem muito papo com as pessoas da igreja. Talvez, quem estivesse olhando de fora, uma pessoa que não é muito participativa, mas que ela está bem espiritualmente. Talvez os de fora tivessem essa impressão. Mas nessa conversa com essa pessoa, se tratava, na verdade, de uma alma voltada para si mesmo, orgulhosa, uma alma egoísta, queixosa contra as pessoas mais próximas de si, com dúvida da salvação, apesar de o tempo que se tinha na fé, mas com dúvida da salvação, com dúvida do amor de Deus e com dúvida se Deus ainda ouvia as suas orações. A minha dúvida é quantos há entre nós nessa situação? Se há pessoas entre nós nessa situação. Veja, por essa pessoa que eu apresentei, veja quanto mal faz a falta de obediência a Deus. Quanto mal faz não amarmos os irmãos de verdade e com ações. Quanto mal faz não nos relacionarmos com os nossos irmãos. Quanto mal faz vivermos na periferia da igreja, só nos arredores, mas se envolver muito com os irmãos e nem deixar que os irmãos se envolvam na nossa vida. Você não pode ter certeza de salvação se você não ama os irmãos. Você não pode ter certeza de oração respondida se não ama os irmãos. Nem pode ter certeza do amor de Deus por você se não ama os irmãos. É o que eu vi nessa pessoa.
E é o que acontece na vida de muitos. Porque é isso, é para ser assim mesmo. Pessoas que não obedecem a Deus, que não amam o povo de Deus, ela não pode alimentar a certeza de oração respondida. Não pode alimentar a certeza de salvação por não amar seus irmãos. Se alguém tem falhado nisso, é possível mudar. 1 João 1,9 nos ensina o caminho da mudança, confessar os nossos pecados e nós seremos perdoados. Você pode chegar diante de Deus em oração, arrependido, e nós temos essas palavras do Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Pode ser que Deus não tenha parado para ouvir as suas orações, porque há falta de obediência a Deus. Pode ser que Deus não tenha parado para ouvir as suas orações, porque você não tem se envolvido com o povo de Deus, não tem servido, não tem se doado, não tem deixado que os irmãos façam parte da sua vida, porque você não tem vivido como cristão, você não tem dado prova de que realmente é um cristão. Deus não está ouvindo as suas orações, mas se você chegar a Ele, arrependido, com o coração contrito, Ele não vai desprezar a sua oração em busca de perdão. Vive em obediência a Deus, é o que pode ser dito para todos nós. Vivermos em obediência aos mandamentos de Deus, amarmos os irmãos, porque é assim que o nosso coração vai estar tranquilo para chegarmos ao dia de prestação de contas, quando Cristo nos julgar. E mais do que isso, amar os irmãos vai nos dar essa liberdade para nós agora buscarmos a presença de Deus em oração e ainda com essa certeza que Ele vai responder. Se nós amarmos os irmãos, podemos ter certeza de oração e podemos ter certeza que Deus nos vê, que Ele vai nos ouvir e que Ele vai nos recompensar, Ele vai ouvir as nossas orações. Então, só para finalizar, ame os irmãos e ore, ame os irmãos e ofereça a Deus os seus desejos, as suas petições. Você que ama os seus irmãos, pode lembrar das palavras de Jesus Cristo quando você for orar. Quando você orar, você pode lembrar dessas palavras que Jesus Cristo disse. O Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O nosso Pai, que está nos céus, vai dar coisas boas àqueles que pedem. Nosso bondoso Senhor, obrigado, meu Deus, por essa bênção de podermos nos colocar diante do Senhor em oração, através do caminho que Jesus Cristo abriu até o Senhor por meio da sua morte, do seu sacrifício na cruz. Obrigado a Deus pelo Senhor nos apresentar um meio para nós podermos ter certeza de que o Senhor nos ouve e que nos atende, que é amarmos os nossos irmãos, obedecermos aos teus mandamentos. E obrigado porque o Senhor responde sim às nossas petições. Obrigado pelas vezes em que o Senhor não nos dá aquilo que pedimos por um propósito maior, por um bem maior. Muito obrigado, Deus, por essa grande certeza que a gente tem de que o Senhor vai responder às nossas petições. Por tantas vezes que o Senhor tem feito isso e por muito mais que o Senhor fará. Obrigado por nos dar coisas boas, ó Deus. São muitas. Nos ajuda a ter um coração, um olhar mais atento e receptivo a tuas muitas bênçãos. Assim eu oro, agradeço que o Senhor nos ajude como tua igreja, que haja em nós um testemunho bem claro de que realmente somos teus discípulos, teus filhos. Em nome do nosso Senhor Jesus, oramos. Amém.